Vamos felicitar o grupo de pesquisa ForProtec pelos seus 10 anos e pela iniciativa na pesquisa voltados para a tecnologia, os seus múltiplos desenvolvimentos, na figura da mentora, professora doutora Andréia Mafra Vilela. Também agradecemos aqui às professoras presentes a iniciativa pela oficina do Alfabê Clicando. Professora Maria Estela Porto, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, do ISERJ, e também da FAITEC. Professora Elídia Correia, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E professora doutora Luciene Valles, ISERJ FAITEC. Damos boas-vindas às nossas professoras. Bom dia para vocês. Bom dia. Então, Bom dia hoje para todo mundo. nós íamos fazer uma oficina presencial, mas por questões aí de logística a gente teve que migrar aqui para o virtual, mas a gente vai ter outras oportunidades de realizar no ISERJ, né, no próximo semestre, oficina presencial. E a ideia hoje, né, é justamente a gente mostrar para vocês a animação stop motion como um recurso pedagógico, como uma linguagem através da qual as crianças podem se expressar, podem produzir texto, podem produzir o vídeo, né? Então, a professora Lídia vai começar falando um pouquinho mais da parte teórica, que apresenta a animação, né, e a sua origem, e depois a professora Maristela ela vai falar mais, né, exemplos práticos de como realizar os vídeos com as crianças. Vou passar, então, os slides, tá, Lídia? Tá bom. Para ajudar aí vocês. Deixa eu pegar aqui. Você quer se apresentar, Lídia, enquanto eu coloco? Quer Bom dia, gente. Vou me apresentar aqui. Bom dia. Meu nome é Elídia. Eu sou diretora de uma escola municipal do Rio de Janeiro, a primeira escola tecnológica do município. Eu tenho pós-graduação em educação à distância em neurociência. E a gente está aqui para acrescentar para vocês essa oficina de animação. Então, com muita animação, né? Para um sábado de manhã, todo mundo cansado de final de semestre. A gente vai falar um pouco aí sobre o que é animação, o que gira em torno dessa palavra, animação, né? Deixa a Lu conseguir colocar, não sei se ela já conseguiu botar, tá todo mundo vendo o slide? Eu não estou conseguindo ver, não, Lu. Sim, estamos vendo. Menos a Lídia. Não, agora eu estou vendo. Então, vamos para um pouco de teoria aí sobre o que é animação, como isso surgiu, né? A animação, a palavra animar, né, vem do latim animare e significa dar a alma, né? A animação, quando a gente fala que a gente está animado, a gente pensa logo em movimento, em energia, né? Em coisas que se movimentando. E por isso a palavra anima vem do grego, anemon, que significa movimento ou vento. Tanto o exemplo do anemógrafo, que é o nome de uma máquina que mede a velocidade dos ventos, né? O filósofo Aristóteles, ele diz que anemon era algo que os seres vivos tinham dentro de si. A gente se atrai por tudo que está em movimento, tanto o animal, né, a gente, como pessoas que somos racionais, e os seres irracionais, eles se atraem por tudo que está em movimento. E o movimento é o sinal de vida, né? O ser vivo, ele se movimenta. Pode passar, Lu. Então, o que é animação? A animação é uma arte que confere uma ilusão em figuras paradas. A animação ela surge de objetos que são parados, né, que são inanimados, para eles conseguirem se movimentar. E com isso a gente usa a tecnologia desde muito tempo. As tecnologias, como elas vão avançando conforme o tempo, a gente fala de tecnologia, a gente já pensa logo no computador, mas a tecnologia já acontece desde a pré-história, quando são inventadas ferramentas que surgem para a gente conseguir seguir, para a gente conseguir melhorar a nossa vida, né? Então, a animação, ela significa alegria, ela significa
sinais positivos para a vida, para a alma. Então, tudo que remete essa movimentação, ela atinge uma parte do cérebro que libera a dopamina, que faz a gente ter essa alegria, essa vida nessas animações, né? Então, vamos lá, Lu. Isso, deixa eu mostrar agora para vocês. Deixa eu só colocar. Pode falar, Lu. Porque... É uma historinha sobre a animação, né? Sobre como ela foi... Isso, é porque eu vou botar com som. Tá? Um pouquinho da história da animação, né? Como surgiu. Então, vou tirar um pouco o microfone para não dar ruído e já volto para falar com vocês. Vamos observar aí a historinha. Todas as tribos, e conta histórias sobre absolutamente qualquer universo. Elas revolucionaram o cinema e a TV, e criaram personagens que hoje você reconhece em qualquer lugar. Os limites são a imaginação desses profissionais, as técnicas de cada época e o orçamento. Você vai ver por aqui que a animação é um negócio caro, então para essa história da tecnologia, que é uma colaboração mais que especial entre Tecmundo e Mega Curioso, eu vou ter que ficar assim mesmo. Mas aproveita para se inscrever aqui no canal, dar um joinha no nosso vídeo e tocar no sininho para notificações, porque agora você vai conhecer a história das animações. Qual é a primeira animação do mundo é uma pergunta mais difícil do que parece. É que depende do que você considera como uma animação. E aqui a gente vai falar de algumas delas. Humorous Faces of Funny Faces, de 1906, é um curta-metragem de 3 minutos que muita gente considera ser a primeira animação do mundo gravada em filme tradicional. Ela mistura até técnicas de recorte para chegar nesse resultado que é realmente bem divertido. Mas tem outros lugares ao redor do mundo que também fizeram animações muito cedo. Em 1907, um desenho japonês chamado Katsudo Shashin já existia, mas tinha só 3 segundos. Ele estava perdido e foi redescoberto só em 2005, e ninguém sabe quem é o autor até hoje, mas já mostrava do que esse país seria capaz daqui a algum tempo. Já em 1908 sai um francês, Fantasmagorie, de Émile Cohl, que filmou desenhos em preto num papel branco, mas gravou em negativo para inverter as cores e dar esse ar de quadro negro de escola. A técnica deles é o stop motion, ou quadro a quadro, e dá um trabalhão. Ela consiste em fotografar várias vezes alguma coisa e reproduzir essas imagens em sequência, dando a impressão de movimento. No caso das primeiras animações, a sequência de frames é feita de desenhos com mudanças mínimas de ação entre si. Então são necessários centenas de desenhos diferentes ou pequenas modificações, dependendo do material. Para você ter uma ideia, o Fantasmagorie tem só 1 minuto e 15 segundos, mas foi feito de 700 desenhos. E nessa época aí, vale lembrar, o cinema era mudo. Uma das primeiras animações, já com esse nome mesmo, se chama Little Nemo, do cartunista norte-americano Winsor McCay. Ele saiu em 1911 e ele mesmo fez Gertie the Dinosaur em 1914, famoso por ter um personagem que se destaca e com características marcantes de fundo, fora a abertura e encerramento com atores de verdade. Pois é, o que a gente viu em Space Jam ou em As Aventuras de Roger Rabbit começou aí. Outra ajuda veio em 1914 com Earl Hurd e a animação em camadas, usando papel celuloide fino ali, quase transparente. É aí que as animações ganham complexidade, tendo cenários independentes dos personagens. E isso é usado até hoje de forma bem mais avançada, com edição por camadas em softwares como o Photoshop. Tá, mas como é que as animações foram ficando cada vez mais fluídas e parecidas com a vida real? Um dos maiores culpados é Max Fleischer, que em 1915 foi o inventor de uma técnica conhecida como rotoscopia. Ela permite que você use gravações reais como base para um movimento de uma animação e rastreie esse quadro a quadro ali, colocando os desenhos por cima desses moldes. O irmão do Max era palhaço e foi uma das maiores cobaias. Aliás, o Max é um dos maiores nomes dessas primeiras décadas e tem no currículo inclusive um desenho animado incrível do Superman nos anos 40. This amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman.
patente da rotoscopia expirou em 1934, e aí a técnica, todo o trabalho do Fleischer virou global. A captura de movimentos, que hoje é tão usada em jogos e filmes, que é aquela técnica em que os atores ficam com aquelas roupas engraçadas e cheias de lâmpadas, é meio que uma evolução natural desse trabalho da rotoscopia. Mas vamos voltar para a linha do tempo. Em 9 de novembro de 1917 estreava o primeiro longa-metragem de animação, e ele é argentino. El Apóstol, de Quirino Cristiani, era uma crítica política de 70 minutos. O estilo de criação era rústico, com o artista gravando quadro a quadro no terraço da própria casa. Infelizmente, a única cópia do filme foi destruída em um incêndio. Já em 1919 nasce o Gato Félix, um dos primeiros personagens de animação que ficou super famoso, tanto que a gente reconhece ele até hoje. E ele foi ainda uma das primeiras estrelas da TV, olha só. A fabricante RCA e a emissora NBC precisavam fazer muitos testes de transmissão de sinal no fim dos anos 20, para garantir a melhor qualidade possível. Mas uma pessoa teria que ficar parada por horas na frente das câmeras, passando muito calor dentro do estúdio. Aí alguém teve a brilhante ideia de comprar uma estátua dele, que era ótimo para testar o contraste entre preto e branco nas telas e deixar ela ali sem passar calor. Agora a gente viaja para 16 de outubro de 1923, que é a fundação de um pequeno estúdio no fundo de quintal de dois irmãos, o Roy e o Walt, que abriram a Disney. E olha, não foi nada fácil. Depois de algumas animações simples de sucesso, o Walt cria um personagem que seria sua maior estrela, Oswald, o coelho. Depois de fazer vários episódios dele para a Universal, ele toma um golpe da produtora e é tirado do projeto, ficando sem emprego e sem os direitos do coelho. Furioso, ele dá o pontapé em outro projeto, que hoje você talvez conheça e que se chama Mickey. Ele estreou em 1928 com Steamboat Willie, um dos primeiros cartoons sincronizado com sons. E o Oswald, bom, quando a Disney já era gigante em 2006, ela recomprou os direitos do coelho em troca do contrato de um comentarista esportivo. A história da Disney é imensa, não dá para falar de tudo dela por aqui, então a gente vai destacar alguns pontos, alguns filmes. Então conta pra gente nos comentários qual que é o seu favorito. Voltando pro passado, em 1932, sai Flowers and Trees, o primeiro Oscar da história da Disney e o primeiro da categoria de curta de animação, fora a estreia do estilo Technicolor de 3 cores. Os filmes antes eram pintados na mão, mas nem precisa dizer que isso dava muito trabalho. Depois vieram filtros de cor, mas eles eram bem simples e deixavam a película inteira com um tom. Aí a Technicolor era uma empresa que criou essa técnica de colorização. Com ela, dava para inserir no filme 3 cores ou a combinação delas, ciano, magenta e amarelo. A Technicolor era meio saturada, meio exagerada nos contrastes, mas foi usada por décadas em animações e live action. Nessa época, os personagens animados começaram a virar também mais humanos, ou pelo menos mais parecidos com pessoas, né? Foi aí que nasceram o marinheiro Popeye e a dançarina Betty Boop. E por aí também que surge a câmera multiplano, um trabalho aperfeiçoado por Up Iwerks, uma das maiores mentes da Disney. Essa tecnologia é uma evolução do uso do celuloide, porque faz gravações em uma série de planos, mas permite que eles se movam em alguma velocidade ou então em iluminação diferente. É assim que você tem mar, animais, árvores e outros elementos numa mesma cena. E olha como está tudo conectado. A rotoscopia e a câmera de multiplanos foram usadas juntas em 1937, quando o estúdio lança Branca de Neve e os Sete Anões. Esse é considerado o primeiro longa-metragem tradicional de animação, já com cores e diálogos. Foi um sucesso absoluto nos cinemas e elogiado até hoje. E olha, não acabou não, viu? O fim dessa década é um momento especial para as animações. Nasceram mais ou menos nesse período Pernalonga, Tom e Jerry e Pica-Pau, alguns com visual bem diferente, tipo o Pica-Pau Psicopata, ou então sem o nome que a gente conhece hoje. Mas quem... Bom, gente, eu tirei, né, porque o vídeo é longo, né, e a nossa ideia era só mostrar esse início da animação, para vocês verem que no século passado, né, como a Lídia falou, à medida que as tecnologias elas iam surgindo, para a questão de maquinário mesmo, a animação foi avançando. Então, tem um seu aspecto artístico, mas também depende muito da tecnologia, né? E à medida que as tecnologias vão surgindo, claro que isso vai sendo aperfeiçoado, e eu parei mais ou menos na época da Disney, que a partir daí a gente acompanha mais, a gente conhece mais, né? Agora a Elídia vai continuar, então, falando sobre a ilusão do movimento, que dá a ideia da animação. Como eu falei, toda animação ela parte de
figuras estáticas, né? Então, elas partem de desenhos estáticos que precisam de movimento. O PowerPoint ainda não está aparecendo para mim, acho que está demorando aqui para entrar. Aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo. Então, vou continuar falando enquanto não aparece. Então, ele funciona através de imagens estáticas, né? Então, tudo foi surgindo a partir de desenhos. O desenho já é uma coisa pré-histórica, né? Toda a comunicação era feita na época da pré-história através de desenho. E aí a gente parte da tecnologia sendo utilizada, como mostra o filme, através da evolução tecnológica disso, dos desenhos e utilizando várias ferramentas, né? Está aparecendo aí, Lídia? Não? Tá, agora tá. Demora aqui, porque eu acho que minha internet deve estar com algum bug aí. E aí a ilusão do movimento mostra aí o desenho da pré-história, né? Desde a animação, que quando eram desenhados animais com várias patas, para dar essa ilusão de movimento. Assim como aqueles vasos egípcios, onde mostravam as pessoas se movimentando e dava a ilusão de que a pessoa estava fazendo esse movimento. Então, isso tudo já vem, como eu falei, a tecnologia não é uma coisa que é uma coisa recente. A tecnologia, como eu sempre falo, e lá na escola é uma coisa que está tão cansada de escutar, é que a tecnologia é o que é criado para nos ajudar e para nos facilitar. O lápis é uma tecnologia que foi criada quando não se existia lápis e se usava pedra para se desenhar na própria rocha. Então, a tecnologia, com o tempo, ela foi ajudando essa animação e essa ilusão dos movimentos, né? Pode passar, Lu. Aí, foi o que eu falei aí a ilusão dos movimentos. A gente viu que o vídeo fala muito do cinema, ele coloca de 1907 para frente, mas, na verdade, essa ilusão dos movimentos já acontece muito antes, né? Através dos hieroglifos e as sequências de atividades humanas que acontecem nesses vasos egípcios, né? A invenção do cinema tornou possível a ilusão do movimento através de imagens obtidas do mundo real. Desenhos existem desde a pré-história, como mostram as cavernas, foi o que eu estava falando, como mostra as cavernas, os hieroglifos e a sequência deles, e por isso que vários hieroglifos, os animais possuem várias patas. E muita gente ficou muito tempo sem entender isso. E aí depois, quando foi se estudando esse movimento, essa animação, é que foi remetido aos hieroglifos terem sido desenhados com muitas patas para dar essa ideia de movimentação. Essa luz. Quer falar mais alguma coisa sobre? Não. Só essa parte agora é sobre a ilusão do movimento, né? Que existem duas teorias, basicamente, que tentam explicar, né? Porque o nosso olho, né? Quando ele tem acesso a duas imagens paradas, esse intervalo entre uma e outra, ele parece que junta essas duas imagens, e aí a gente tem a ideia de que aquelas duas imagens paradas, elas estão em movimento. Então, existem duas teorias, a primeira é essa, do Joseph Plateau, de 1800, né, e que ele viveu em 1873, ele era matemático, então ele criou essa teoria primeira, de aproximadamente de 1 a 10 segundos, né, o espaço de tempo entre uma imagem parada e outra imagem parada, né, a nosso cérebro entende aquele intervalo como parte das imagens, então o nosso cérebro ele cria a ilusão através da nossa visão de que existe um complemento entre um e outro, então ele une aquelas duas imagens paradas e dá a ideia do movimento. Joseph Plateau, ele fez um estudo mais técnico em relação a como a gente vê as imagens, né? E como essas imagens elas são capturadas pela retina e como você consegue fazer essa ilusão através de se apropriar dessa imagem e colocar e ficar fixando. Quando a gente fixa, foi o que a Lu falou, quando a gente fixa duas imagens que estão Só um momentinho, que eu acho que tem gente querendo entrar, deixa eu... porque dá um barulhinho aqui, desculpa, Elídia, pode ir. E aí, quando você pega duas imagens e você fixa e ela dá
dá a impressão de que você está se movimentando. Mas com a evolução também existe uma outra teoria, que é uma teoria mais moderna, né? Que pode passar a Lu. Essa é do Platão, e aí da ilusão de movimentos, né? Os mágicos ilusionistas também aproveitaram esse defeito, né, para ganhar vida manipulando a nossa visão, né? O que os mágicos ilusionistas fazem é, através da nossa visão, através desse defeito, desse bug que a gente tem, eles conseguem fingir e conseguem fazer a gente acreditar que as mágicas acontecem, né? E aí veio Segunda teoria. Segundo a teoria, os psicólogos e neurologistas, né, eles começaram a pensar como isso acontece no cérebro, né? E aí eles começaram a pensaram no efeito PHI, né, que é a outra teoria, dizendo que o nosso cérebro automaticamente ele interpreta as mudanças de forma ou posição em duas ou mais imagens rapidamente alternadas como sinais de movimento. Então, a gente tem uma parte do cérebro que captura essa imagem e ela mesmo induz você a ver esse movimento, mesmo ele não existindo e sendo só para ter essa ilusão. Então, são os receptores de células da retina, que através das áreas do nosso córtex visual, integram e informam a informação visual para detectar movimentos e determinar a sua direção. O efeito PHI está conosco desde a fase animal, né, da nossa espécie, quando os animais detectavam o movimento para saber até onde o predador, né, o predador tinha que identificar e fazer essa projeção da onde o animal ia para ele conseguir se capturar a sua presa. Então, desde a época animal e desde a nossa época pré-história, a gente tem essa detecção de essa detecção de visão e desses movimentos através. Está sem áudio? Sim. Elídia. Pronto, já estão ouvindo? Estamos ouvindo. Tá bom. É que sem querer eu esbarrei aqui. Então, segundo essa teoria, não importa tanta velocidade de substituição. As imagens com bem menos de 10 imagens por segundo, a impressão do movimento pode ser conseguida. Então, foi tudo como vai se estudando, a gente vai vendo que não é só a posição, não é só a fixação. Existe um certo número de imagens que precisa ter, esses movimentos repetitivos, para a gente conseguir ver como se estivesse movimentando. E o stop motion exatamente utiliza isso que a Maristela vai falar mais na frente como prática, né? Um exemplo fornecido para ilustrar essa teoria são aqueles painéis eletrônicos feitos de microlâmpada, que acendem e apagam e dão a impressão para a gente que as letras e os símbolos estão se movimentando. Então, não é que é uma ilusão de ótica, né? Mas a gente assume aquilo, nosso cérebro assume aquilo como se estivesse movimentando, mas na verdade são posições paradas, imagens paradas, que são sequenciadas e que você consegue ver esse movimento. E eu não vou ler o slide todo, porque eu acho que aí fica mais repetitivo, mas então eu estou fazendo um resumo mais ou menos, mas o material acho que é bem válido a leitura, porque ele coloca mais características mais simplificadas, né? E aí a gente vem para o exemplo, né? O exemplo do Fenakistoscópio. Eu sou Eu vou explicar daqui a pouco também um pouquinho. Os nomes são antigos, né? Então, assim, são difíceis. E a Lu vai explicar que é exatamente esse movimento, essa repetição dessa repetição de figuras bem próximas e com diferenças de características mínimas é que fazem você acreditar que eles estão movimentando. É uma sucessão de imagens fixas, rapidamente substituídas diante de nossos olhos a uma velocidade constante superior a 1/10 de segundo por imagem. Então, tem que ser tudo muito rápido para a gente visualizar a imagem. Hoje, como ele falou no vídeo, né, a história diz que para você fazer um vídeo de 1 minuto, você tinha que fazer mais de 700 desenhos, né? Hoje, com a tecnologia, você consegue fazer algo bem próximo, né, ao que eles faziam, lógico, com mais detalhes e mais movimentos em vários tipos de coisas,
de uma maneira bem mais rápida e bem mais coisa. E para isso é a tecnologia aí crescendo e evoluindo, né? Tanto as teorias, tanto a teoria da visão foi importante para entender essa captura, como agora a tecnologia, como a do cérebro, para entender que você precisa captar, mas tem uma parte cerebral que funciona como receptor dessas imagens e que fazem a gente ter essa ilusão de movimentação. É importante entender que a ilusão do movimento acontece a partir de imagens fixas. De alguma forma, a imagem precisa estar estabilizada diante de nossos olhos por um tempo mínimo suficiente para que a gente a registre. Então, existem algumas posições, até tem alguns testes que acontecem, que se você pede para você fixar pelo menos 5 segundos na imagem, você passa a ver depois de 5 segundos. É o tempo, às vezes menos, né, dependendo do que for. É o tempo necessário para essa figura ser capturada pela nossa retina, pela nossa visão, e ser mandada o comando para o cérebro para ele entender como uma movimentação de uma imagem fixa, né? Agora eu acho que ali a Lu vai falar um pouco desse objeto. Vou explicar Eu não lembro, eu não consigo falar o nome, eu tenho um problema. Fenaquistoscópio, que são Fenaquistoscópio. são crianças antigas, eles botavam os nomes assim bem diferentes, né? Então, já posso continuar, Elide? Pode sim, Lu. Então, assim, quando a gente pensa em trabalhar animação na escola, né, dependendo da faixa etária das crianças, dos adolescentes, é importante a gente falar um pouquinho dessa história da animação. Esse material que vocês viram aqui, esse material está disponível numa cartilha do Animamundi, do Anima Escola, e eles começam justamente desse processo explicando o que é animação, essas teorias, né, que fazem com que a gente perceba o movimento em imagens paradas. Então, para adolescentes e alunos aí, né, a partir do 5º, 6º ano, é interessante a gente até aprofundar essas questões e também fazer um intercâmbio aí de informações e de estudos também com ciência, com biologia, para as crianças entenderem melhor esses aspectos. Com os menores, a gente não vai falar tanto sobre isso, a gente vai dar uma introdução, mas é importante que as crianças conheçam que a animação faz parte, como ele já mostrou, desde a pré-história. O homem ele tem fascínio pelo movimento e tenta representar o movimento. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de prática, né? A gente começa, então, com essa teoria sobre animação, e a gente apresenta, como eu falei, de acordo com cada faixa etária. Mas por onde a gente começa, então? Né? A gente não vai falar só teoricamente, as crianças precisam vivenciar esse processo de animação. E aí que surgem os brinquedos óticos, que foram criados há muito tempo, no século passado, ainda no século retrasado. Eram tentativas de se obter animação, e a partir desses brinquedos que surgiu, na verdade, o cinema. A gente sabe que a origem do cinema a origem do cinema é essa, né? Várias fotos tiradas simultaneamente, dando uma ideia do movimento. Então, a gente aconselha que o trabalho com animação na escola ele seja feito a partir dos 10 anos de idade, né, por conta de toda essa dimensão do trabalho, para eles entenderem a proposta, para eles poderem usufruir de todo esse material. Né, e as crianças podem começar assim, né, produzindo os brinquedos óticos. Eles vão entender o movimento e depois eles vão passar para a produção dos personagens, de cenário, tudo que a Maristela vai explicar daqui a pouco. Então, eu separei aqui para vocês 3 brinquedos óticos que são fáceis de serem feitos, de serem produzidos. Inclusive, eu fiz uma oficina esse ano, do Alfabet Clicando, lá no ISERJ, onde quem participou pôde fazer esses 3 brinquedos óticos. Foi muito interessante, porque a gente trabalha aí o desenho, né, a animação, o desenho, o pensar dessa ilustração. As pessoas são obrigadas a pensar numa sequência, né, então acaba criando, claro, um roteiro, uma ideia do que vai fazer, e é muito interessante, né, a gente observar que, assim, os erros, né, porque é a primeira vez que a gente vai mexer com esses brinquedos, a gente erra, então a gente tem esse cuidado de aprender a técnica. O flipbook seria o primeiro.
Ele é o mais fácil, ele é muito utilizado. Vou passar aqui alguns exemplos. Um exemplo simples e um exemplo de artístico. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Não, saiu agora. O vídeo saiu. Acho que a Luciane caiu. Sim, Maristela, a Lu caiu. Então, já que ela está com um probleminha para poder voltar, eu posso falar um pouquinho desse trabalho que foi desenvolvido em relação aos livrinhos. Então, esse flipbook, ele é muito interessante porque em cada folhinha você desenha um pedacinho da imagem total que você quer que fique. Então, geralmente a gente não utiliza todas as folhas para fazer o desenho. Por exemplo, eu quero fazer uma nuvem, e essa nuvem ela vai surgindo e depois ela vai saindo até que ela saia completamente do papel. Então, em cada folhinha você desenha um pedacinho daquela nuvem. Aí, quando você faz a movimentação, que é folhear, né? No caso, você só faz de uma maneira mais rápida. Dá a entender que aquela nuvem entrou no ambiente que você queria e depois saiu. Então, as crianças, elas amam fazer isso, principalmente quando a gente faz desenhos simples, tipo um cachorro abrindo a boca, que não tem tantos detalhes, que é só traços fáceis de serem produzidos. Então, é muito legal essa experiência. Voltei, Aires, é porque eu fui botar o vídeo, né? E apertei o ícone errado aqui. Todo mundo está conseguindo ver até aqui? Sim. Sim. Então, a Maristela falou, né, da importância desse trabalho, porque as crianças, elas percebem o movimento e realmente é uma produção prática, uma produção, né, que elas percebem o movimento, como elas podem produzir esse movimento, né? Trabalha com criatividade, trabalha com roteiro, e é uma técnica também de animação muito utilizada pelos próprios especialistas. Vou mostrar aqui um exemplo de uma produção. Deixa eu botar aqui porque ele entrou. Vou mostrar uma produção mais profissional, porque a gente colocou aqui uma simples, né? Mas os artistas, eles são capazes de criar, assim, animações incríveis só com o flipbook, que na verdade é um bloquinho. E em todo curso de animação, eles começam com o flipbook, que é para dar essa ideia. Inclusive, tem animadores que fazem até o roteiro primeiro no flipbook, os que são meio, né? Eles começam para ter uma ideia de como seria aquele trecho e tal. E aí a gente tem exemplos, assim, do que os artistas são capazes apenas com bloquinho, né? Claro que as crianças não chegam a produzir dessa forma, mas eles têm uma ideia. Eles curtem bastante porque eles pensam que é uma mágica. Nossa, como que isso foi feito? E aí depois, até para entender, fica mais prático quando eles conseguem, passo a passo, montar a historinha. E depois eles conseguem fazer até no PowerPoint também é permitido fazer isso. A gente tem uma função no PowerPoint que você vai desenhando e depois você vai passando você vai passando os slides de forma rápida e também vê a movimentação. Então, é um progresso você fazer no papel e depois eles conseguirem passar até para o PowerPoint para você fazer esse flipbook. Então, aqui é um exemplo, né? Vou tirar, que aqui são vários. Vocês só não estão tendo acesso ao áudio, né? Sem áudio. O outro, também, como eu falei, tem os nomes estranhos. O flipbook é o nome mais simples, né? O Taumatópio é um outro brinquedo ótico também bastante antigo, e a ideia dele
É muito simples, né? Se você tem um cartão, em cada lado você vai colocar um desenho, e à medida que você girar esse cartão redondo, né, ele vai dar a ideia do movimento. Sendo que, se você colocar, no caso aqui, tem a gaiola e tem um passarinho embaixo, você tem que colocar um desses de cabeça para baixo, para poder dar a ideia do movimento, senão não fica, o desenho não fica sintonizado. Vendo aqui tem um gifzinho que está mostrando. Quando é muito rápido, a gente tem a ideia de que o ovo está, né, em cima da torrada, né? Que desenho ali no canto. Então, assim, para fazer esse... Deixa eu passar aqui. Para fazer, então, esse Taumatópio é muito mais fácil, né, do que o Flip, um pouquinho mais fácil do que o Flipbook, porque ele só precisa mesmo do cartão, aqui um exemplo, né? E para as pessoas que usam hoje o elástico, que também é fácil de fazer com elástico, e esses materiais que ela está mostrando aqui. Essas cenas, elas têm que se complementar. Então, a gente tem que pensar no desenho que vai ser complementado pelo outro. Então, não dá para fazer coisas que não têm associação. Luciane, o áudio Oi? está meio estourado. Tá Oi? difícil. O áudio, seu áudio. O que que tem? O retorno do áudio. Não dá para entender um pouco aquilo que você está falando. Você vai ter que fechar o áudio da apresentação, porque está dando microfonia os dois juntos. Ah, entendi. Só um momentinho. Mas vocês estão ouvindo o YouTube? Só a sua fala do desenho, do vídeo, não. Ah, tô pedindo. E agora eu vou mostrar um outro, que é um exemplo mais já pronto, né, de atividades prontas. Eu não sei os outros, mas eu não estou conseguindo ver. Está conseguindo ver? Não. O vídeo está visível. Para mim está visível. Espera aí. Então deve ser minha internet. Eu vou tentar mostrar, então, o vídeo. Acho que agora só o vídeo. Eu vou colocando vários exemplos, né, para a gente ter uma ideia de fazer, de dicas mesmo. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver várias produções, né? E agora uns exemplos para vocês verem.
Então, passei aqui para vocês terem uma ideia, né, do que a gente pode produzir com as crianças. A produção que a gente fez foi na oficina no ISESP, foi muito interessante. Claro que algumas coisas dão errado, porque é a primeira vez que as pessoas produzem movimento e também faz parte da aprendizagem. Então, muita gente consertou, né, o seu desenho, a sua produção, mas é uma atividade, assim, muito bacana mesmo. Então, produzir esses brinquedos óticos é uma atividade, assim, que todas as crianças devem fazer. E, por último, eu mostro para vocês o que tem o nome mais difícil, né, Lídia? Fenaquistoscópio. Ele, na verdade, aqui no desenho, as crianças que fizeram esse desenho, né, peguei da internet, eles produziram o desenho nele todo, mas, na verdade, a gente costuma fazer o desenho, né, mais, assim, perto dessas aberturas que tem. Na verdade, é um círculo que tem que estar em movimento, né? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer esse fenaquistoscópio e algumas ideias também de trabalho com ele, né, de como as crianças produzem com ele o movimento. Nele a gente tem que ter basicamente papelão, né? A gente faz um papelão redondo, a gente coloca abertura assim dos lados, e a ideia é que a gente visualize o movimento olhando através de um espelho. Então, como a moça está aqui, né, na imagem. A gente tem que ter um espelho, coloca ele numa base, pode ser um lápis, um palito de churrasco, a gente gira, e ali a gente tem, olhando nas frestas, a gente vai ter ideia do movimento. Então, vou passar para vocês aqui. Acho que o áudio fica melhor quando eu compartilho, né, o vídeo no YouTube. Então, vamos lá, para que vocês possam assistir bem. Cláudia, e na oficina de hoje vamos criar um brinquedo óptico chamado fenaquistoscópio. Esta oficina foi elaborada pelo artista Rafael Silveira para o programa Artistas do Acervo, realizado em junho de 2019. Segundo o artista, é uma versão de um catavento. É bem simples e possui um resultado incrível. Vamos à atividade? Você vai precisar de papel com gramatura maior, compasso, régua, tesoura, lápis, canetinhas, alfinete para mapa, espelho, palito de sorvete redondo, borracha branca e fita crepe. Vamos começar? Com a ajuda de um compasso ou de um objeto redondo, desenhe uma circunferência com aproximadamente 21 centímetros de diâmetro e recorte. Com a ajuda da régua, divida o círculo em 12 partes iguais, fazendo passar pelo centro uma reta horizontal, uma vertical e 2 diagonais em cada uma das partes, como uma pizza de 12 pedaços. Nas bordas do círculo, desenhe 12 retângulos de 2 centímetros de largura por 4 centímetros de comprimento cada, junto às 12 linhas já demarcadas. Em seguida, recorte-os. O resultado é como um círculo com 12 pequenas janelas. Vire o papel e faça desenhos em formatos repetitivos, partindo do centro para as bordas, de modo que sugira movimento. Por exemplo, o formato de uma espiral. Separe um palito de sorvete largo e prenda uma borracha no seu topo com fita crepe. Fure o centro do disco com um alfinete e prenda-o na borracha.
o seu fenaquistoscópio parecerá um catavento. Vire o disco para um espelho. Feche um dos olhos e observe por uma das janelas retangulares. Perceba os movimentos causados pelo seu desenho. Divirta-se, faça quantos quiser, abuse de cores e formatos. Confira no vídeo da mediação postado nas nossas redes sociais mais informações sobre o artista Rafael Silveira e sua exposição virtual Circonjecturas. Gostou da atividade de hoje? Conte nos comentários como foi essa. Então, esse daqui é um exemplo, né, de como fazer. Inclusive, se vocês pesquisarem na internet, existe já o arquivo pronto, né, que é mais fácil para trabalhar com a criança, dependendo da faixa etária. A gente já dá o formato do círculo já pronto, né, com as aberturas, fica mais fácil para eles. E aqui tem alguns exemplos que podemos fazer com as crianças, inclusive feitos, né, por criança. Então, aqui a gente viu, né, como é interessante, né, esse trabalho de produção dos brinquedos, né, e como a criança percebe, né, esse processo da animação mesmo, do movimento, isso vai encantando as crianças, e depois que a gente faz todo esse trabalho, né, de explicar a questão do movimento, a origem, falar dos brinquedos, desses brinquedos óticos, inclusive, a gente tem muitos outros, né, que são, como eu falei, antigos, mas que a gente pode adaptar para a nossa realidade hoje, mostrar que a humanidade, ela foi criando esses recursos até chegar ao que a gente tem hoje, né? A gente tem a possibilidade de criar uma animação stop motion com o celular. A gente não precisa mais desses brinquedos óticos, a gente tem computador, a gente tem celular, mas a gente tem uma coisa que ainda é muito necessária desde aquela época, que é a criatividade. Então, uma criança, ela passa a ver, né, na animação, né, uma linguagem, uma forma de se expressar e de criar. Então, agora a Maristela vai passar para vocês, né, alguns passos de criação de uma animação stop motion. Mas antes, Maristela, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, está todo mundo conseguindo ver os slides? Então, sim. Deixa eu só falar uma coisa importante, além de usar a tecnologia para fazer esse tipo de animação, é importante que eles comecem também experimentando esses brinquedos de forma real, né? De forma que eles consigam ter a criatividade para eles conseguirem entender todo o processo até chegar no stop motion, né? Porque a gente não vai começar diretamente com a massinha, com o cenário, não. A gente faz um trabalho anterior, como eu falei, como a gente está vendo aqui nesse encontro. A gente começa falando um pouco da teoria para as crianças entenderem a história da animação. A gente fala também dos desenhos animados, que são também parte da animação. O stop motion é uma das técnicas, existem outras, né? O stop motion, para a gente, eu acredito que na escola é mais fácil da gente trabalhar, deles entenderem. E depois a gente faz os brinquedos óticos com eles, é o momento que eles adoram, como a Maristela falou, e depois a gente parte para a criação mesmo. Agora, eu queria, Maristela, que antes de você explicar e mostrar um pouco da sua prática, você falasse da importância do Anima Escola, né, que é uma ação do Animamundi. A Animamundi foi fundada, é uma organização que foi fundada
na década de 80 por animadores brasileiros que tiveram oportunidade de estudar fora. Naquela época, a animação era uma coisa muito cara, os materiais eram caríssimos, então o Brasil não produzia muita animação, eles faziam animações para comerciais de TV, produtos, assim, poucos produtos comerciais, mas era sempre algo que despertava muito interesse. Então, um grupo de artistas que foi convidado na década de 80 para estudar lá fora, retornaram ao Brasil e aí eles criaram o Animamundi. E criaram também o evento, né, que é não só uma premiação, mas é uma grande mostra de animações feitas por pessoas, né, por brasileiros, artistas brasileiros. E com o sucesso do Animamundi, eles criaram o projeto Anima Escola, que a Maristela participou. Eu queria que você falasse um pouquinho, Maristela, como foi esse processo também de formação. Maris, eu acho que você está sem áudio. E é mesmo. Sim, uma oportunidade que a Prefeitura do Rio teve em parceria com o Animamundi através do Anima Escola. Eu participei de 3 edições. Nessas edições, o que acontece? A gente, enquanto participante, a gente aprende desde o processo básico até o processo avançado da animação. E primeiro a gente concorre com um projeto de trabalho, que a gente faz um projeto de pesquisa com embasamento teórico, e a gente tenta mostrar um pouco da nossa experiência com animação. Depois esse projeto ele é selecionado, né? Tem uma banca e eles selecionam os 12 melhores projetos, né? Melhores ideias, e aí a gente ganha esse curso. Nesse curso, que geralmente ele era fornecido aos sábados, também tinha em dia de semana, mas a maior parte das pessoas que trabalhavam, né, como a gente que é professor, então eu fazia aos sábados. E era muito interessante, porque a gente passava por todas as etapas da construção de uma animação, como eu falei, do flipbook e de muitas outras técnicas. E com isso, até chegar na parte mesmo da edição, a edição dessas imagens e o manuseio do programa Muan, que na época foi um programa muito interessante e válido, né, para ser utilizado, porque, na realidade, a gente só precisava fazer todo o processo da animação e, automaticamente, na mesma hora que a gente estava criando, né, tirando as fotos, automaticamente já virava o filminho. Então, a pessoa já saía dali do local onde estava fazendo, né, experimentando essa técnica, já saía com o filminho na mão, editado, que no caso só precisava depois, se você quisesse, era colocar um áudio, fazer uma edição básica, utilizando outro tipo de programa. É importante ressaltar também que as escolas que eram contempladas com esse programa, as pessoas que trabalhavam diretamente no Anima Escola iam até a nossa escola e dava todo o apoio técnico, até mesmo na questão das filmadoras, do tripé, ensinavam para a gente como é que a gente tinha que trabalhar. Não era o material, não era dado para a escola, mas eles iam até a escola e ensinavam como é que era essa prática da utilização desse material. Caso a escola não tivesse condições a nível de financiamento, né? Porque a gente vive com essas questões das verbas. Então, quando não tinha esse material dentro da escola, eles disponibilizavam em Botafogo o estúdio deles próprio para a gente levar a nossa animação que fazíamos com as crianças para depois, no final do ano, virar um DVD. E esse DVD continha todas as animações que foram feitas durante o ano inteiro por esse
esses grupos que tinham sido escolhidos. Então, as crianças podiam, numa sessão de cinema, assistir todos os vídeos que foram produzidos. Então, eram etapas assim valiosas e as crianças amavam. Para mim, foi um desafio muito grande, porque eu trabalhava, até hoje, né? Eu trabalho com crianças pequenas, e, geralmente, a animação ela é própria para crianças a partir de 10 anos de idade. E as crianças com que eu trabalhava, a faixa etária, era de 6, 7 anos. Então, eles achavam praticamente impossível que as crianças conseguissem fazer animação. Eles até acreditavam que elas tinham criatividade, que elas poderiam montar um roteiro, mas que dali ia ser muito complicado para se sair o filme. E foi um desafio para mim e as crianças conseguiram. Aí, no caso agora, eu vou mostrar para vocês as etapas do que eu já construí nesses anos, né? Porque, para mim, a animação ela é algo muito favorável em todos os aspectos que a gente fala na criação de vídeo, porque a gente começa do básico e a gente pode fazer até, como a própria Elídia tinha dito, com o uso do PowerPoint, utilizar GIFs e aí virarem vídeos animados que, na realidade, você não precisou desenhar, né? Você já pega de sites próprios, que são gratuitas as imagens, e aí você já monta os vídeos específicos. Como que eu fazia a animação nessa época do Anima Escola? Primeiro, as crianças precisavam ter em mente que toda animação precisa de um título. Aí a gente sempre trabalhava um título curtinho, que fosse chamativo para que outras pessoas quisessem ver, assistir o nosso vídeo. Então, se criava um título, e a partir desse título, a gente começava a pensar, aonde que vai se passar essa animação? Vai ser de manhã? Vai ser de tarde? Vai ser de noite? Como vai ser? Depois pensávamos em que personagens a gente vai querer. Será somente um? Terão 2, 3? Como a gente dividir em grupos a sala, porque a Prefeitura do Rio, vocês sabem da realidade do número de crianças que tem numa sala de aula, né? É numa base de 28, 30 crianças, dependendo do tamanho da sala. Então, a gente dividia em grupos, e esses grupinhos começavam a criar as suas próprias histórias. Aí a gente tinha os objetos. Que objetos que a gente vai utilizar na sua animação? Vai ter a árvore? Tá bom. Só vai ser pessoa? Vai ser na rua? O que nós precisamos ter para poder montar esse cenário? E aonde vai acontecer a animação? Então, a gente criava um enredo. Claro que para criança pequena, nós não falávamos esses termos técnicos, tipo ambientação de cena, objetos, enredos, nada disso. A gente falava numa linguagem mais simples, para que as crianças pudessem entender. Essa parte final de sonoplastia e trilha sonora, geralmente era eu, junto com uma equipe que trabalhava comigo, que fazíamos essas escolhas dos efeitos. Mas, mesmo assim, a gente ainda perguntava para as crianças. Por exemplo, se no enredo delas, onde acontecia a animação, fosse na água, aí eles falavam, eu queria o barulho da água, fizesse tibum. Então, a gente já colocava e já pensava na sonoplastia de como nós iríamos fazer isso. E a trilha sonora também, porque é um item muito importante, a trilha sonora está atrelado ao vídeo, porque automaticamente as pessoas, quando assistem, se é algo de terror, tem que ter uma trilha sonora ligada a suspense, que as pessoas fiquem pensando, meu Deus, o que vai acontecer aí? Então, mas sempre se baseando que na trilha sonora a gente não pode pegar
tomar cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado com as questões dos direitos autorais, porque como tudo agora a gente upa para o YouTube ou para qualquer outra rede social para colocar os nossos vídeos, tem essa questão dos direitos autorais. Então, a gente procura sempre pegar trilhas sonoras que são gratuitas, que são de domínio público, tá bom? Então, essa é a primeira etapa do roteiro. Isso eu fazia tudo no quadro. Era no quadro, na época nem tinha essa lousa agora branca, era mesmo de giz. Então, eu ia colocando lá essas questões e as crianças iam dizendo. E aí eu ia subdividindo os grupos e depois eles só sentavam para montar a história. Na construção dos personagens, foi muito legal ter a ajuda do Anime Escola, porque tinham oficinas com as crianças. Então, as crianças iam em determinadas escolas que eram escolhidas propriamente com um espaço grande, onde as crianças, primeiro, observavam os tipos de animação que já havia sido feito por outras escolas, e depois elas colocavam a mão na massa, fazendo os personagens. Então, as pessoas diretamente ligadas ao Anime Escola explicavam que o corpo do boneco, do personagem, ele precisa ser com uma estrutura grossa. Por quê? Porque como tem muito movimento, se você fizer um boneco muito fininho, conforme você for movimentando, ele desmonta. E aí, para ficar uma animação perfeita, os bonecos eles não podem ter muita movimentação saindo dos seus lugares. Então, se fosse fazer movimento com o braço, com a perna, com a cabeça, precisava ser bem grossinho. Então, por isso que nessa foto aí está mostrando os objetos de uma maneira assim bem rústica, né? Bem grotesca. Parece até monstrinhos. Depois, aí a gente montava os personagens, isso a gente montava na sala de aula, levava as massinhas, que a escola ela fornecia essas massinhas, que eram massinhas próprias, não aquelas muito fininhas, eram aquelas de espessura grossa. E aí as crianças começavam a montar os seus personagens, e daí ia surgindo o cenário, ia surgindo os personagens, e aí a gente ia separando. A construção do cenário, não propriamente dito, é feita com massinha, não. Pode ser feito com qualquer tipo de material. Pode ser um cartaz. Muitas das vezes a gente botava uma folha verde, porque é como se fosse um chroma key, que é como aqui que a gente usa para poder colocar um cenário fictício por trás da animação, mas como para as crianças mesmo, o ideal é eles mesmos pensarem no cenário que eles querem colocar. Então, por exemplo, aí nessa figura, por trás é até uma embalagem de batata frita que foi posto atrás para poder fixar esse detalhe do emborrachado, né? E que também, pelo que eu estou vendo aqui, me parece ser cartolina. Então, as crianças elas montavam, como eu tinha uma faixa etária pequena, eram crianças de 6, 7 anos de idade, a maioria das vezes eles tinham a ideia, e aí eles meio que desenhavam do jeitinho deles e eu montava. Tá? E eram cenários bem simples. Teve uma vez que eu fiz uma animação que o cenário, a parte de trás era toda branca. E só tinha mesmo os personagens da animação. Pode passar, Luciane. No 4, eu acho que não foi para mim, não. Produção das fotos. Aí é que está. Na produção das fotos, como eles eram muito pequenos, eles não tinham como mexer no equipamento. Por quê? Porque o equipamento, qualquer trombada, ou se eles passassem próximo e mexessem no tripé, danificaria, não só, a gente não está falando do equipamento, mas da questão da produção. E aí, mudando só um pouquinho o foco
por exemplo, se estava mais para a esquerda, mais para a direita, isso iria atrapalhar na hora da finalização da animação. Então, essa parte eu sempre fazia. As crianças, elas colocavam, viam como as coisas iriam funcionar, mas eles mexiam nos bonecos, mas quem apertava e dava o clique no computador era eu, com o uso do programa Muan. Então, era rapidinho. Na realidade, quando a gente fala de animação propriamente dita, são muitas fotos que a gente tira, né? Então, antigamente, eu estou falando antigamente porque a gente pode contar que 2011 para 2023 já tem bastante tempo. Então, muita coisa foi modificada em relação à tecnologia. Hoje em dia, não precisa tanto desses equipamentos todos, tipo, porque eu usava filmadora ou máquina fotográfica, usava tripé, para poder ter uma estabilidade, né, na questão das imagens, e usava o computador. Tinha um notebook, e esse notebook era onde apresentava o programa Muan, que era específico, um programa brasileiro, e automaticamente, através dos frames que a gente ia criando, já se formava o videozinho. E o vídeo era em AVI, ainda era essa tecnologia, entendeu? Então, na prática mesmo, era uma coisa muito rápida, porém, dava muito trabalho, porque cada movimento que o bonequinho tivesse que fazer, a gente batia uma foto. Então, especificamente, seria assim, para a gente poder dizer que a gente teria 1 minuto de animação, ou menos, vamos dizer, 15 segundos, 10 segundos, se a cada foto que eu tirasse, eu tinha que multiplicar ela por 2. Então, no mínimo, em um vídeo de 30 segundos, 20 segundos, a gente teria mais de 60 fotos. Porque conforme cada movimento que a gente ia fazendo diferente, a gente teria que ir clicando e aí ia fazendo uma formação. Tá? É engraçado que muitas vezes a criança colocava a mão e esquecia de tirar. Aí, quando a gente tirava a foto, aparecia a mão da criança. E o legal é que tinha, eu não sei se o nome correto é esse, Luciane, a nível do inglês, o time elapse, que fala, que no caso a gente consegue visualizar a foto anterior. Então, conforme a gente tirava a foto, a gente tinha a noção se a mão não estava aparecendo, e a gente tinha a noção também que a próxima foto ia indicar o próximo movimento. Então, isso que era o legal desse programa, porque muitos programas fazem o trabalho do stop motion, mas você não consegue visualizar a foto anterior. Então, isso aí que é o legal. Hoje em dia, a gente já trabalha no celular. No celular, você já tem na própria câmera do celular, quando você usa ele, né? Você tem lá Samsung ou mesmo qualquer outro celular de iOS e tal, você tem nele dentro da câmera, no próprio vídeo, você tem uma opção que é chamada time-lapse. Então, com ela, você propriamente dito, quando você clica aqui, ó, não sei se dá para ver, com tudo que você faz no time-lapse vai rapidinho. Então, é como se fossem os frames. Por isso que você vê vídeos de carros passando rápido, do amanhecer, do anoitecer. Às vezes você quer tirar fotos mostrando da parte de cima da sua casa, então você fixa o seu celular ali e automaticamente no time-lapse ele vai passando, filmando tudo aquilo e depois vira uma animação de 15 segundos, 10 segundos, tudo rapidinho. Então, essa produção aí das fotos, hoje em dia já é mais fácil de ser feita. Aí o próximo. A gente também fez vários vídeos
né, na montagem dos vídeos para as fotos. Aí, ó, esse é o programa, era o Muan, que era utilizado. Então, nessa telinha aí, a gente tinha noção de tudo que estava acontecendo. Se você olhar assim para o lado e para frente, assim, na direção do lado esquerdo da pessoa, você está vendo lá todo o cenário e a animação propriamente dita. E aqui no computador, você tem a noção de cada etapa. Então, ali você podia apagar aquela foto, se ela não ficou ok. Você poderia repetir várias vezes a mesma foto, para não te dar o trabalho de ter que ficar tirando fotos várias vezes. Então, era muito legal nessa parte. Só que eu não fazia com as crianças. Essa etapa eu fazia sozinha. Até porque, como eles eram muitas as crianças, né, automaticamente já ia virar bagunça na sala, porque eles não iam ficar totalmente vidrados e olhando especificamente para cá. E já era uma parte mais profissional, que no caso a gente adulta que trabalhava nela. Então, esse programa não existe mais, ele está obsoleto. Apesar de que eu guardei numa CPU que eu tenho aqui em casa, com o Windows 7, que ainda roda o Muan. Então, eu até nem quero me desfazer, não sei quanto tempo ainda vai ter, né? Porque agora não tem nem mais atualização para o Windows 7, mas eu estou torcendo para que isso não venha modificar a utilização desse programa, porque, independente de ser usado ou não, ele fez parte de toda uma parte do meu trabalho a nível de animação. Então, aí, depois disso, da montagem do vídeo com as fotos, aí o Anima, né? O Anima Escola me ajudava na parte da edição, porque esse programa aí, ele não bota som, ele só transmite as imagens e vira o videozinho. Você teria que colocar em outro programa para poder colocar o som, a parte da sonoplastia. E, geralmente, nessa época, eu fazia com o Windows Movie Maker, que, hoje em dia, se a gente for ver, tem gente que nem conhece mais esse programa. E ele era simples e riquíssimo, que a gente poderia utilizar, colocando até os créditos finais, fazer uma introdução para a animação. Mas, assim, não é muito bom a gente colocar muita coisa desse tipo, porque descaracteriza um pouco a animação. O ideal é ter só o título e depois os créditos finais. Tá? Deixa eu ver mais o que nós temos. Agora já vem os exemplos, Luciane. Sim. Como exemplo de animação, eu escolhi o horário eleitoral. Esse exemplo de animação não foi o primeiro que eu fiz. Então, se a Luciane conseguir colocar, vocês vão perceber que a boquinha se mexe. Em anteriores, não tinha esse movimento ainda, que é o que a gente vai descobrindo, né? Conforme vai passando o tempo. A gente vai evoluindo na animação. Só um momentinho, porque alguns estão no YouTube e talvez eu tenha que inverter a ordem, tem problema? Não tem problema, não. Tá, eu vou passar um que esteja aqui já prontinho, porque eu acabei, quando eu caí, eu perdi. E a gente não usa também só a técnica da animação em si com massinha, não. A gente também usa o pixelation. O eu vou botar pixelation ele somos primeiro. nós. Ah, tá. É do Somos vira-vira, nós, né? pessoas, e nós é que fazemos todo o processo da animação. É o nosso Inclusive, corpo. alguns vídeos da Maristela foram escolhidos, né, Maris, para exibição Sim, do Anime sim, Escola, no né? Anime Escola. Fazem parte da coletânea do Anime Escola da Rede Municipal do Rio. Sim, foram 3 vídeos. Esse, o primeiro do Vira-Vira, é justamente uma animação que as crianças fizeram sem massinha, fizeram com o próprio corpo, né? Sim, e é muito interessante, porque às vezes a gente não tem o recurso da massinha, porque massinha é caro, né? Já a gente pode fazer com o nosso próprio corpo, com objetos mesmo, cadeira, mesa, utilizando.
Você vê que nem tem som, tá? É assim mesmo. Para mim ficou travado, não sei se você... Ah, aí, ó. Tá vendo? Mexendo na cadeira. Foi bem rapidinho. Volta de novo, Luciane, rapidinho. Ó, a cadeira sozinha, apareceu uma criança, depois apareceu outra. É como se fossem super-heróis, mas eles só estão fazendo movimentos simples. Tá vendo? Isso aí é o pixelation. No caso, a mesma animação que você faz com a massinha, você faz com o seu corpo. Então, você pode utilizar cadeira, pode utilizar caneta, pode utilizar papel, pode ser os seus braços, sua cabeça. Só você fazer o movimento e aí vai tirando as fotos da mesma forma como na massinha e aí forma o vídeo, tá bom? Então, esse é o pixelation. Tem um outro, esse que a Luciane estava tentando colocar, esse já foi o mais moderninho porque mexe a boca. Mas tem um anterior, que era dos vermes perigosos, que foi o que fez mais sucesso. O Romeu e Julieta foi feito com massinha. Romeu e Julieta. A Maricela está falando hoje, eu estou botando tudo ao contrário, gente. Desculpa, mas ela vai explicando. Romeu e Julieta foi uma animação que foi feita nesse CIEP. Aí, olha lá, as crianças que manusearam, bem curtinha, tá vendo? Só aí, mais ou menos, deve ter mais de 24 frames. Mais de 24 fotos para poder sair só essa animação pequenininha. E eles que montaram. Viu que não tinha cenário nenhum, era uma tela branca, e automaticamente eles só fizeram os desenhos e aí movimentaram. Nesse aí, eles tiveram ajuda porque foi uma oficina do Anime Escola. As minhas crianças, como tinham dificuldade por elas serem tão pequenas, aí eles tiveram a ajuda de crianças maiores. Mas aí eles montaram. E viu, não tem som, simplesmente só é o trabalhinho. Esse aí foi que foi feito na escola, com as crianças. Os vermes perigosos, foi que fez mais sucesso. A menina está brincando no parque. Nessa hora apareceu o verme. Ele foi chegando. Me adota. E ele entrou na barriga da menina. Chegando em casa, ela começou a passar mal. Ai, que dor. Enquanto isso, o verme sertanejo estava com a verme roqueira. E nasceram vários vermezinhos. Ai, que dor, vou ter que tomar um remédio. Vamos fugir! E eles saíram da barriga da menina. Só que não viram o carro e foram atropelados. Então, bem curtinho, aí tem até algumas fotos mostrando. Foi uma turma do segundo ano. E aí tem toda a participação. Teve voz, a escolha da sonoplastia, tudo foram feitos por eles. Eles tinham uma faixa etária de 8 anos. Então, esse daí foi o mais visto. Bom dia eles a todas gostaram e a todos. mais. Bem-vindos ao webinar Ciência e Tecnologia na Atuação do Ministério. E eles gostaram mais, por quê? Porque foi uma trama interessante, que no final os vermes se deram mal. Né? Então, um roteiro todo criado por eles, e foi esse um dos escolhidos para serem passados na mostra do Anime Escola. E o do horário eleitoral foi legal, porque era na época do programa eleitoral. Então, eles mesmos criaram os próprios candidatos com seus números e começaram a fazer a propaganda política. Pode botar, Luciana. Eu acho que não está indo o áudio, não, né? Ah, tá. Não tá, porque esse não está no YouTube. Mas vamos ver. No caso, essa é a Brenda Fofoca. Ela diz que vai fazer fofoca de todo mundo, para o mundo inteiro ouvir. Aí as crianças começaram a pensar em votar nela. Por quê? Porque a vida, dependendo, é um mundo de fofoca. Aí teve um outro que disse que era um
ele iria dar comida, dar brinquedo para todo mundo, que todo mundo ia ficar feliz, porque ia conseguir brincar com os brinquedos que ele iria produzir. E um monte de gente queria votar nele. E teve um que ia dar comida podre, coisas ruins, e que todo mundo ia poder também participar. E, na realidade, esse daí foi o que mais teve votação, porque eles perceberam que na propaganda política há muita mentira. Então, por isso que eles usaram esse humor sátiro para poder fazer. Teve um que botou tanto número, mas tanto número na hora que eu falei, de dizer qual era o candidato, que até quando ele falava, ele se confundia nos números, de tantos números que eles tinham colocado para vereador, deputado federal, deputado estadual. Então, assim, foi muito legal. Foi um projeto que se chamou Anima TV. Então, eram vários vídeos, cada um fez de um estilo. Tinha time de futebol, tinha um que foi no cinema, tinha esse que eram pegadinhas, igual tinha da pegadinha do Silvio Santos, pegadinha do Faustão, então eles fizeram também. E nesse já tinha a produção que conseguia já mexer a boca, né? Os anteriores não, os anteriores eram mais de fundo, você só via a animação bem de longe, e um processo que as crianças mesmo narravam. Então, assim, é muito gratificante, gente, fazer esse tipo de trabalho. Aí, assim, eu dou uma dica para vocês, já que agora não existe mais o Muan, de como vocês podem fazer as suas animações, bem simples, né? Então, eu indico 2, na realidade, é um programa, tá bom? Que aí eu já falo que o Muan, ele teve o apoio da IBM, e ele foi desenhado como um processo para captura de animação, e que fosse rápido. Por quê? Porque a maior parte das oficinas, as pessoas tinham que ter o produto final na mão. Então, eles, quando desenvolveram essa técnica para que, automaticamente, quando você fizesse uma oficina com algumas pessoas ou vários grupos, que no final eles tivessem o vídeo já pronto. Então, foi uma parceria, né, das equipes do Animamundi e com o apoio da IBM. Então, o que que utilizava? Tinha um computador, uma câmera, e usava a filosofia do stop motion, né? E por que que era Muan? Porque era o manipulador universal de animação. Aí o Muan, ele significa vagalume, porque o vagalume não tem aquela luzinha própria no bumbum, então dava noção, cada vez no escuro, quando ele aparecia, você percebia que ele estava se movimentando. A gente não via o vagalume, a gente só via a luz do vagalume. Então, por isso que eles deram o nome de Muan, que é vagalume. Hoje em dia, eu fazendo minhas pesquisas, porque, na realidade, ainda não temos um programa que substitua com a mesma propriedade do que o Muan. Ainda não encontrei. Mas, fazendo pesquisas, eu descobri o Stop Motion Studio. Ele pode ser usado em aparelhos celulares ou no computador. Tem a versão gratuita e tem a versão paga. A versão paga nem é tão cara assim, e ela é vitalícia. Ela custa, acho que, R$32. Para quem, no caso, trabalha com animação, seria legal investir na paga, porque aí você teria todos os recursos que o programa ele disponibiliza. Mas, com a versão gratuita, você consegue também trabalhar. E o que eu achei interessante é porque realmente você consegue ver quadro a quadro, como eu falei no caso do Muan. E quando você bate a foto, automaticamente você já vê a foto anterior que você bateu, aonde foi que você parou. Então, você não se perde na animação. Tá? Então, eu indico o Stop Motion Studio, e também tem o Flipa Clip, que a gente ouve muito, muito, muito falar que agora as animações elas estão muito em evidência,
né? Então, as pessoas fazem desenhando essas animações. O Flip Clipper ele é mais usado para desenho, mas ele tem a adaptação que você pode botar imagens e fazer no próprio celular a sua animação. Não tem para computador, é mesmo só para celular e tablet, tá bom? Então, assim, fica a dica. Pode tentar fazer no celular, que dá muito certo. E também utilizar, como eu falei, usa a ferramenta da própria câmera do celular, fazendo como vídeo com um time-lapse. Ele aparece direitinho o tempo que você quer gastar das fotos, e os celulares, como estão cada vez mais modernos, têm o poder de estabilizar a imagem, mesmo você estando com o celular na mão, não precisando propriamente dito do tripé, a não ser que você queira fazer, como eu falei, uma produção de carros, vendo os carros passando, ou então o amanhecer, o anoitecer, aí sim tem que deixar o celular parado por um bom espaço de tempo para poder ele ficar capturando as imagens e fazer o vídeo como você quer. Mas esses espontâneos, esses normais, que a gente faz rapidinho, só para a gente colocar no Instagram ou no YouTube, são válidos você fazer pelo celular. Aqui eu mostro algumas das etapas. Aqui, ó. As crianças parecem grandes, tá? Mas é só no tamanho. Né? A idade delas é referente a 7, 8 anos de idade. Então, assim era que eu fazia. Ó. Eu juntava as mesas, colocava as massinhas e eles, de acordo com o roteiro, tinha em cima da mesa um papel onde estava escrito tudo o que eles tinham que fazer para poder montar os bonequinhos. E se vocês olharem, olha lá, em determinadas imagens, mostra a estrutura do boneco, como eu falei naquele início, boneco rústicos, não com tantos detalhes, mas que a gente, quando fosse manusear, não caísse um braço, uma perna, né? Como às vezes acontecia em outros momentos quando a gente vai fazer massinha. Então, olha lá, tinha todo um cenário próprio para eles trabalharem. E eles gostaram muito de participar de todo esse processo. E na escola, depois de tudo pronto, houve um engajamento tão legal que houve um momento onde essas animações foram passadas para os responsáveis. Então, os responsáveis também viram e levaram para casa um DVD, que hoje em dia a gente nem fala, né? Nem mais utiliza DVD, mas levaram para casa um DVD com toda essa parte, até a parte do que eles fizeram, e também o filme mesmo já pronto. Entendeu? E até todas as partes, quando eles estavam reclamando, ou o boneco caía, ou acontecia algum problema, então já fazia parte do making off, eles já gostavam, então foi muito interessante. Eu tenho esses vídeos até hoje, e não sei se quanto tempo mais que a gente vai conseguir fazer ele rodar. Tomara que com essa nossa tecnologia a gente consiga fazer essas modificações, né, nas finalizações dos arquivos e que isso aí não se perca, tá bom? Espero ter ajudado. Parabéns, Obrigada, professoras, parabéns pela excelente apresentação, por ter somado muito conosco, como professores, né, para a gente poder atuar dentro das salas de aula. Nossa, foi lindíssimo todas as apresentações. Parabéns mais uma vez. A gente pode abrir para as perguntas, Luciene? Obrigada. Pode sim. Quem tiver alguma dúvida. A gente condensou um pouquinho, né? Porque é muita informação. Quando a gente vai trabalhar, como eu falei, é um processo. Geralmente é um projeto, como a Maristela falou, são várias aulas, vários momentos, a introdução, trabalhar os brinquedos óticos, depois fazer o filme seria o final, né? Porque primeiro tem toda essa trajetória, tem um roteiro, para a criança chegar para filmar já sabendo exatamente o que vai fazer, né? Então, esse processo, assim, que a gente tentou mostrar nesse período. Mas quem tiver dúvida, ou que tiver alguma colocação, pode perguntar.
Todo mundo tímido. Eu Ou posso então, eu fazer acho uma que ficou bem pergunta? explicado, né? Eu posso fazer uma pergunta? Pode, Josilene. Então, eu trabalho com crianças do terceiro ano na rede municipal de São Gonçalo. E assim, eu queria saber se dá para adaptar, igual a professora colocou, a massinha por um outro elemento, por uma outra coisa, que eles pudessem também manusear. E o que ela acha que a gente poderia adotar, né? Porque às vezes massinha também não chega na rede municipal de lá. Então, teria alguma outra forma da gente adaptar esse roteiro, essa nova forma, para que as crianças pudessem fazer, como ela colocou, que foi lindíssimo. Sim, você pode fazer com recortes de papel, você Ou pode... brinquedos também, né? Brinquedos, você também pode Alguns utilizar bonecos areia, articulados. você pode utilizar areia, que no caso a Material criança vai reciclado desenhando também. material reciclado, porque na realidade você só tem que ter o objeto e, como eu falei, não só com a massinha, você pode fazer o processo do pixelation, que no caso é a movimentação do próprio corpo. Conforme vai fazendo repetidamente, você consegue fazer uma animação. Teve uma que eu fiz com ele segurando, era uma moldura, era a moldura do Romero Brito, porque eles gostaram muito das imagens e as pinturas que o Romero Brito fazia. Então, eu fiz uma moldura de papelão. Nessa moldura de papelão, eu coloquei eles para fazerem as obras deles, de acordo com que as criações a nível de pintura, e aí virou uma moldura. E aí eles seguravam a moldura e iam fazendo caretas. O nome dessa animação foi Facetas, que eu utilizei, né, junto com as crianças. Então, eles seguravam e faziam uma careta, um movimento, aí rodavam, aí botavam a cara para frente, para trás, e aí eu fui batendo as fotos, e daí virou uma animação. Então, assim, não se limite à questão da massinha, entendeu? Até porque a massinha depois vira perecível, né? E ela vai estragar, você não vai ter como utilizar, vai dar mofo. Então, assim, pode se pegar de objetos mesmo para poder montar. E eu tenho certeza que eles vão adorar fazer. Quando você começar, é tipo assim, vira um vício. Você não consegue mais parar. Cada hora você vai inventando uma nova forma de como fazer a animação. E eles vão entrando na sua. Quando você vai ver, já tem um roteirinho mínimo. Eles começam a falar, quando você vê, já vira uma história. Entendeu? E a criatividade deles, né, professor, é contínua, né? Sai cada coisa assim extremamente maravilhosa. A Jéssica perguntou qual é o programa, o nome do programa que vocês utilizaram. Ah, tá. Nessa época que eu fiz, foi o Muan, como eu falei. Hoje em dia, eu uso o celular mesmo, como eu falei na time-lapse, e também utilizo esse programa, Flipacrip. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no celular. Olha, ele é um programinha. Deixa eu ver. Aqui. Simples, de animação, que é quadro a quadro. Deixa eu ver. Não sei se está dando para focar. Peraí. Aí, ó. Tá vendo? Então, é simples. Que no caso você ou desenha, coloca as crianças para desenhar, que é o mesmo fato como você faz no flipbook, a mesma coisa. Aí as crianças começam a fazer o desenho, que é esse aí, esse mesmo. Ele tem esse você pode comprar também como vitalício, ou então você pode utilizar ele gratuito. A única coisa é que diminui o número de frames quando você usa o gratuito. Então, você não pode fazer uma animação muito grande, mas você pode fazer por desenho e você também pode fazer com imagens,
que no caso, como eu te falei, você tira as fotos, joga para lá, e aí ele mesmo vai montando, e ele é completo. Você consegue botar som, ele até sugere sons adequados que você pode colocar, e você usa a sua parte da trilha sonora de acordo como você quiser. E também tem outro, Luciane, vê se você consegue colocar esse que eu falei, o nome que se chama Stop Motion Studio. Esse daí é o mais completinho, que eu acho que é um pouco parecido com o Muan, tá? Que, para mim, não tem outro sem ser o Muan, mas como eles não adaptaram mais e nem colocaram mais, depois do Windows 7, não botaram mais atualização para os outros Windows, tá? Então, esse aí não, esse é o Filmora. No caso, o nome dele é Stop Motion Studio, o nome dele. Ele tem para celular e também para tablet, entendeu? Tem para tablet, tem para o computador, só que é como eu falei para vocês, tem a versão gratuita, dá para fazer sim, mas se vocês têm vontade de querer trabalhar com isso, com as crianças, se virar uma prática para vocês, o legal é comprar a versão paga, que não é caro. Esse aí, ó, Stop Motion Studio. Tá? Então, esse você pode usar. Também tem, não só a parte da Google Play, como também tem na Play Store, que é para o iPhone. E também tem para iPad, entendeu? Então, assim, a início eu indico fazer sem ser o pago. Fica no livre mesmo, que aí você tem só uma noção de como você vai trabalhar. Aí você vendo que se adapta e ele é muito intuitivo. Você por exemplo, automaticamente ele já vai te dizendo o que você vai realizar depois. Então, não é uma linguagem difícil. Você não precisa entender tanto assim de animação para poder montar a animação com as crianças, tá? Eu acho que o importante aí que foi falado, e vou só frisar, é que se faça todo o processo, né? Porque a animação em si, a parte de utilização do programa, é a finalização. Mas o processo todo deles entenderem que eles escolheram o título, o enredo, os personagens, e como isso acontece, é todo o trabalho desenvolvido para eles entenderem o que é esse processo de animação e a gente conseguir colocar isso na dinâmica da nossa sala de aula sempre, né? Aí a gente vai criando, é aquilo que a Maristela falou, o primeiro nunca vai sair do jeito que a gente espera que saia, o segundo já sai melhor, a gente inventa outros tipos de material, e aí com isso a gente vai desenvolvendo, e eles também vão desenvolvendo essa capacidade de começar a pensar nessa lógica, porque é uma lógica de eles entenderem que vai fazer um movimento pequenininho e que depois, quando juntar tudo, vai parecer que foi o movimento, foi fazendo o movimento, eles vão modificando um lugar ou modificando o objeto bem pouquinho até eles perceberem que aquilo vai virar um movimento. Então, eles tendo essa lógica, a criatividade vai fluindo cada vez mais. E a nossa também, né? Porque aí a gente vai falando, no primeiro podia ter sido melhor assim, vamos melhorar assim, e a gente vai melhorando cada vez mais. Porque eles tendo essa noção de como se processa a animação, fica tudo mais fácil depois para ele ver a arte final. Então, assim, é um processo demorado, porque cada etapa, você vai visualizando cada etapa. No Pixelation, não. Eles tendo a noção de que eles podem fazer um objeto se mexer, você consegue, tendo essa técnica, eles aprendendo que todo objeto... como é que a cadeira se mexe? Você não empurra a cadeira? Então, só que você vai empurrar a cadeira e vai bater a foto quando você não está empurrando. Aí você empurra mais um pouquinho, bate uma próxima foto, até a cadeira sumir do foco. Então, eles começam a perceber que o objeto ele cria vida a partir que você movimenta ele. Então, assim, essa é a técnica. É isso que tem que mostrar. Por isso que é válido, muito válido, você começar fazendo as técnicas como a Elídia e a Luciane mostraram,
porque aí eles vão ver a questão do movimento, e aí fica muito mais prático depois para utilizar objetos mesmo, para montar a animação propriamente dita. Mas você, Josilane, vai amar. Tenta fazer essa prática aí, começa bem devagarinho, começa pelo livro, o Flipabook, porque ele é muito interessante. E a criança, ela percebe que ela não precisa ter a noção total de desenho, porque pode ser um sol, pode ser uma nuvem, pode ser uma flor, entendeu? Coisas simples que vão ter vida, vão ter vida, conforme a gente for movimentando o papel. Tem até um que a Luciane não mostrou, mas que é válido também vocês fazerem, que é só do lápis com papel. Você faz 2 desenhos, um bem parecido, assim, você bota ele e o outro por baixo, pode usar até aquele papel, como se chama aquele papel que é bem fininho, que a gente usa, que até vem nos cadernos de desenho? Então, você usa isso, você usa aquele para poder você ver o de baixo. Aí você acrescenta alguma coisa. Aí, por exemplo, se o desenho está com a mão para baixo, no outro você bota a mão para cima. E você só vai com o lápis. Você prende assim na pontinha e vai com o lápis fazendo assim. Aí dá o movimento. Você não precisa ter um monte de coisas. Só 2 assim já dá aquele movimento. Então, a criança já começa a perceber. Incrível, professora, muito bom. Eu vou usar com certeza com os meus, achei demais. Parabéns. Depois compartilha com a gente. Com certeza, é um prazer. Então, acho que já podemos encerrar, né, Josilane? Sim, então... Poderia quero só deixar o convite, né, que na pesquisa Faber Clicando, que é também do Forprotec, a gente vai fazer várias oficinas, né, ao longo do ano a gente tem feito. Tivemos uma dessa introdução à animação, vamos ter novamente no segundo semestre, e também vamos chegar a fazer também uma oficina também com a massinha e com essa edição, né, digamos assim, de um vídeo. Então, quem assistiu hoje, quiser participar, fiquem atentos, né, às redes sociais do Forprotec, que a gente vai divulgar mais à frente. E quero agradecer a oportunidade de ter esse encontro com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com a animação. E espero poder estar junto com vocês mais vezes na prática, para a gente poder vivenciar isso. Elídia também. Também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder passar aqui as coisas para vocês, dizer que isso acontece, a escola é viva, e a gente, lá na escola, não é uma coisa que é tão longe da realidade, porque às vezes a gente vê uma teoria muito distante da nossa prática. Não é uma coisa distante da nossa prática, a gente tem como adaptar isso em sala de aula, sim, e isso traz muito benefício para as crianças, porque essa criatividade ela é exigida não só para a vida, né? Para a vida principalmente, mas na hora de fazer uma redação, na hora de você conseguir fazer uma resolução de problema. Então, a gente acredita muito que esse tipo de metodologia sendo utilizada, a gente está desenvolvendo essa parte da criança, dela conseguir fazer as resoluções de outros âmbitos da vida dela. Às vezes, até uma resolução de um problema simples da vida dela mesmo, num recreio ou numa coisa, eles já começam a pensar de outra forma. Então, é uma teoria bem próxima da prática, né? Não é uma coisa que não é possível de fazer. E, como a Maristela falou, compartilhem com a gente as experiências de vocês. A gente vai continuar fazendo. A escola lá, eu trabalho no JET Elza Soares, eu não cheguei a falar o nome, né? Mas eu trabalho no JET Elza Soares, que é uma escola tecnológica, mas é uma escola que trabalha toda essa mão na massa, essa participação das crianças, e estão todos convidados também a seguir a gente, ver as experiências. O Faber Clicando está lá também contribuindo com as crianças, e a gente tem vários projetos legais na escola com a participação das crianças. Então, a gente tentou fazer essa oficina o mais próximo da prática possível, para a gente não ficar só na teoria. Gostaria, mais uma vez, de agradecer às professoras aqui presentes, professora Maristela, professora Elídia, professora Luciene,
Gostaria também, mais uma vez, de parabenizar a nossa mentora, né, a professora Andréia, que está sempre colaborando com a prática, com a tecnologia, com a divulgação, né, que é muito importante a gente estar apoiado, né, e, mais uma vez, felicitar o Forprotec pelos seus 10 anos, né, de pesquisa em tecnologia. Obrigada a todos que compareceram aqui, obrigada às professoras mais uma vez, foi muito bom, a experiência incrível, né, muito bom poder participar. E eu também gostaria de deixar o convite, se possível for, para as professoras irem também, né, até as escolas, para poder compartilhar com outros professores essas experiências que, às vezes, a gente pensa que não dá para fazer com pouco material que se tem. E como a professora Maristela muito bem colocou, é uma questão de inventar, de se apropriar das pequenas técnicas, né, das pequenas coisinhas nos materiais que a gente tem disponível, para que essas crianças possam interagir umas com as outras e aprender umas com as outras. Muito bem, professores, eu amei, né? Muito bom estar aqui com vocês. Parabéns. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Abraço a todos, obrigada. Obrigado e excelente final de semana. Para vocês também, professores, obrigada a todos os participantes.